Na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Margarete Coelho defende revisão de proposta de emenda à Constituição Estadual aprovada ontem e que legalizou o vencimento dos auditores da Secretaria de Fazenda. Olhando pelo prisma da administração pública, a gente vê com muita preocupação. Por quê? Na verdade, não se tratou de meramente regularizar uma verba que os fazendários já recebiam. Na verdade, o que se tratou foi de quebrar um subteto. A partir desse momento, o salário, os vencimentos daqueles servidores não mais estão limitados pelo vencimento do governador. Ele agora passa a se limitar pelo vencimento do desembargador, né, até aquele limite. Então, nós quebramos o subteto para uma categoria. A preocupação é que, aberto esse precedente, outras categorias, como de fato já está acontecendo. Nessa casa, todos os dias, os parlamentares que estão aqui estão recebendo outras categorias já com a mesma pretensão. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal votou uma ADI com repercussão geral, ou seja, com aplicação a todos os estados, dizendo que verbas desta modalidade, elas também são sujeitas ao teto. Então, o que aconteceu com a nossa Constituição? Tratou-se de quebrar este subteto a fim de possibilitar que esta categoria ganhe acima do teto, que hoje é limitado pelo do governador. Pode ser revista essa decisão? Claro que sim. A próxima legislatura estará aí. Ainda há a questão do controle de constitucionalidade desta emenda à Constituição, porque as emendas à Constituição, elas também são sujeitas ao controle de constitucionalidade. Também acho que ainda será votada em segunda votação. Esta casa ainda pode também alterar o teor desse projeto. Não estou dizendo que isso vai acontecer. O deputado Mauro da Petit, que votou a favor da PEC dos auditores, pensa diferente. Nós cumprimos as obrigações nossas, nós fizemos uma emenda para regulamentar um salário que já existe, nós não demos aumento nenhum aos auditores fiscais, simplesmente regulamentamos o que eles já recebiam. Irregular, injustiça, é o salário de governador ser do tamanho que é. É uma prática abusiva do governo estadual, de todos os governos que já passaram e os que vêm ainda, não dão aumento para o salário do governo, para não reajustar o salário de centenas e centenas de funcionários do Estado que têm incorporações nos seus contra-cheques, para não ter aumento dessas incorporações depois de 30 anos de trabalho. Isso é que é injustiça. Integrante da Comissão de Transição do futuro governo, a deputada Margarete Coelho também está preocupada com a gestão financeira do Estado. E não é só nas despesas com pessoal, que dizem respeito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A deputada, que também é vice-governadora eleita, acha que o governo segue gastando mal na educação e na saúde. Os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, têm apontado que alguns, e nós da Comissão de Transição, já estamos com documentos que realmente dão conta de que alguns limites constitucionais não estão sendo atendidos. Alguns por menos, alguns não estão sendo atingidos alguns limites mínimos, como, por exemplo, o limite mínimo de gasto com a saúde, como, por exemplo, o limite mínimo de gastos com a educação. Isso é grave. Como também é grave que se atinge, e o Tribunal de Contas já está, inclusive, instando o atual governo a fim de que ele se adeque à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos com gastos excessivos com folha de pessoal. Então, essas adequações, elas devem ser feitas pelo atual governo, afinal de contas, é ele o responsável, é o gestor, é o ordenador dessas despesas.